Olá, bom dia para você nesse dia maravilhoso, essa quinta-feira agradabilíssima que nós estamos iniciando. Que esse dia seja maravilhoso, porque o nosso Deus continua, sempre será fiel e bom. Vamos lá? Hoje vamos iniciar o livro de 1 Reis. Nós vamos ler os capítulos de 1 a 3, tá bom? E a nossa campanha continua para você ganhar o livro de John Piper, né? Fome de Deus, tá bem aqui o livro. É a mesinha. Fome de Deus, John Piper. E aí, basta você ir lá nos comentários e falar um pouquinho a respeito do meu cabelo. Você gostou? Você não gostou? Do outro jeito era melhor? Ou você acha que pode ficar ainda melhor? Dá lá seu palpite, só isso que eu quero, é só uma senhazinha para você concorrer. Tem que ter pelo menos 75 inscritos no nosso canal, para eu enviar esse livro, tá bom? Já tá perto de enviarmos, ok? Dá um like lá também, você entra no nosso canal e curte, faz assim, ó, tá? Para poder a gente ficar contente também que você participou aí do nosso canal. Vamos lá então? Primeiro livro de Reis, capítulo 1, a velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Adonias usurpa o trono. Então Adonias, filho de Agita, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o, o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei e os valentes que Davi tinha não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Natã e Batseba advogam a causa de Salomão. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei e dize-lhe: não juraste ao rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinarás depois de mim e se assentará no meu trono, Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na câmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais e cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário,
sucederá que quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entrara o profeta Natã e o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei meu senhor, acaso disseste Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem te assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok o sacerdote, Natã o profeta, e Benaia filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok o sacerdote, Natã o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e a levaram a Giom. Zadok o sacerdote tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, e tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e seus adeptos alarmam-se. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe, ouvindo o sonido das trombetas, e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: entra, porque és homem valente, e traze boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok o sacerdote, e a Natã o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok o sacerdote e Natã o profeta o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo-o os meus próprios olhos. Então estremeceram-se e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram tomando cada um o seu caminho. Adonias pede indulto.
Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão, que não matará a seu servo a espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Davi dá instrução a Salomão e morre. 1 Reis, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse, com dura maldição no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhe dás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Morte de Adonias. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Respondeu Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, por que tu não recusaria? Porque tu não recusarei. Disse ela: desse a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprover, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida.
Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Expulso o sacerdote Abiatar. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para seus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Morte de Joabe. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado de seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saí daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que Davi meu pai o soubesse, isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recaia sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. Morte de Simei. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma parte nem para a outra. Porque há de ser que no dia que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá, então, sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? Tu me disseste: boa é essa palavra que eu vi? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Salomão casa com a filha de Faraó. 1 Reis, capítulo 3. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor.
Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falavam perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho e o meu é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Encerramos a leitura de hoje
Amanhã nós estaremos novamente aqui, se Deus assim permitir, e que esse dia seja maravilhoso. Lembrando que a nossa irmã Hilda, lá de Tuiutaba, recebeu o livro, né? O livro que é fantástico, espero que ela esteja usufruindo muito desse livro, tá bom? E o Peregrino, né? Agora eu esqueci o nome do autor, mas o Peregrino, e que você possa tirar uma foto e mandar pra gente compartilhar aqui com o pessoal, tá bom? Um grande abraço para vocês, Deus esteja com vocês nesse grande dia, vamos?